Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Muito bem, então aqui nós temos dg, derivada total, derivada parcial de g em relação a x, infinitésimo de x, mais derivada parcial de g em relação a y, infinitésimo de y, mais derivada parcial de g em relação a θ, infinitésimo de θ, mais derivada parcial de g em relação a φ, infinitésimo de φ, mais derivada parcial de g maiúsculo em relação ao tempo, infinitésimo de tempo. Vamos então calcular aqui agora, nesse momento, a derivada de g em relação a t, derivada total de g em relação a t. Isso é a derivada parcial de g em relação a t multiplicado pelo infinitésimo de x em relação a t, mais a derivada parcial de g em relação a derivada parcial de g em relação a x, infinitésimo de x dividido por infinitésimo de t, derivada parcial de g em relação a y, infinitésimo de y dividido por infinitésimo de t, mais derivada parcial de g em relação a θ, infinitésimo de θ em relação a t, mais derivada parcial de g em relação a φ, infinitésimo de φ dividido por infinitésimo de t, mais derivada parcial de g em relação ao tempo, infinitésimo de tempo dividido por infinitésimo de tempo. Permite então escrever que a derivada total de g em relação ao tempo é igual à derivada parcial de g em relação a x, infinitésimo de x em relação ao tempo, ou seja, derivada de x em relação ao tempo, mais derivada parcial de g em relação a y, infinitésimo de y dividido por infinitésimo de tempo, mais derivada parcial de g em relação a θ, infinitésimo de θ dividido por infinitésimo de tempo, mais derivada parcial de g em relação a φ, infinitésimo de φ dividido por infinitésimo de tempo, mais derivada parcial de g em relação a tempo, e o infinitésimo de tempo dividido por infinitésimo de tempo igual a 1. Vamos então aqui separar essa expressão. Muito bem, então vamos agora fazer uma comparação entre as equações em ambos os lados da igualdade. Aqui vamos então escrever cuidadosamente aqui nós temos h multiplicado por dx dt, nós temos mais 0 multiplicado por dy dt, mais nós temos mais 0 multiplicado por dθ dt, nós temos mais 0 multiplicado por mais 0 multiplicado por dt dt, e então menos raio multiplicado por cosseno de θ multiplicado por dφ dt, isso igual a derivada parcial de g em relação a x, dx dt, mais a derivada parcial de g em relação a y, dy dt, mais a derivada parcial de g em relação a θ, dθ dt, mais a derivada parcial de g em relação a φ, dφ dt, mais a derivada parcial de g em relação ao tempo, dt
T. Muito bem, vamos comparar essas duas expressões em ambos os lados da igualdade e encerrá-la nesse ponto. Realizaremos então esta comparação e a continuidade desse procedimento durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.